Hoje nós vamos começar. Deixa eu achar aqui. Não vou abrir a Bíblia ainda. Hoje eu comecei diferente. O tema desse mês é o tema de... Muito fraco. É o tema de... Maturidade espiritual, né? Maturidade cristã, maturidade espiritual. O que é essa maturidade? Aí eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar a respeito desse assunto? Deus fala comigo e o Senhor trouxe uma palavra no meu coração. Então eu quero vamos começar com a biologia. A gente nasce, a gente é formado no útero da mãe. Todo mundo precisa de um pai e de uma mãe, eu já falei isso, porque precisa. Ah, porque não tem, mas precisa. Tanto que as mães que querem ser mãe solo, né, não tem ideia nenhuma de casar, elas precisam ir num banco para pegar um espermatozoide para gerar um bebê. Então, todo mundo precisa de um pai e de uma mãe. E aí você é formado, você nasce e você vai crescendo, diga-se, envelhecendo. É natural, você tem que passar por isso. Essa é a biologia. E conforme você vai crescendo, o seu corpo vai amadurecendo. Então, a gente sabe que o bebê, ele pega muita gripe, muitas infecções. Essa fase das crianças na escola, quem é mãe de criança pequena sabe. Depois dos 6 anos, melhora. Eu já tive a Rafa e estou com a Elô. Não é, Kleber? O pastor Kleber está aqui para falar. Jesus, como melhora. Porque antes, parece que é uma semana um xarope, a outra semana o outro, né? A gente vai trocando só o xarope e lava nariz e tudo mais. Por quê? É imaturo. O sistema respiratório é imaturo e vai amadurecendo. O sistema imunológico também. E pasmem, eu conversei com o médico, porque a Heloísa é uma criança da pandemia, ela ficou em casa, né? E aí, quando abriu tudo e a gente começou a sair, a Heloísa ficou muito doente. Teve um ano que ela teve 5 pneumonias. Foi uma coisa de louco. Então, eu fui nos médicos, fui procurar. Falei, o que acontece com o sistema imunológico dessa menina? Ele falou assim, olha, mãe, não tem nada errado. Era um sistema imunológico que estava paralisado e ele precisa funcionar. Como que ele funciona? Pegando as coisas. Então, uma criança que está pegando, o sistema imunológico está sendo fortalecido, ou seja, ele está funcionando, porque é assim que funciona, gente. E a Heloísa, graças a Deus, hoje, se pega uma gripinha ou outra, é raro e sara rápido. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e também porque o sistema imunológico dela amadureceu, o sistema respiratório, e assim é com a nossa vida. A gente vai amadurecendo. Queria tanto que pegasse. Faz o último teste aí, Fernando, vê se vai o meu telão. Daqui a pouco a gente usa ele. Era uma ilustração que eu pedi para o Raul fazer. Gente, ontem eu estava montando a palavra e eu quis fazer uma ilustração que Deus me deu, assim, uma ideia. Aí eu liguei para o Raul na hora do almoço, falei, Raul, o que você está fazendo? Ele, o almoço. Eu falei, que bom, né? Que bom que seu filho vai ficar alimentado. Faz uma ilustração para mim. Ele falou, pastor, eu vou ver se dá certo. Se o Levi fizer uma soneca, eu faço. E deu certo, o Levi fez uma soneca. E agora o negócio não quer pegar, mas tá bom. Madura que sou, eu conto a história para vocês e vocês vão entender. E aí eu fiquei pensando também na vida espiritual, na vida do cristão. Como que se dá esse processo da vida do cristão? Então, como começa a nossa caminhada com Deus? Qual é o início da vida espiritual? Alguém arrisca? O nascer de novo. É igualzinho a terrena. Nós temos que nascer de novo. Pastora, isso é esquisito, né? Nascer de novo. Nicodemos também achou. Nicodemos, na época, escutou Jesus falar e ficou estranho. Mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Como é que é essa história de nascer de novo? O pecado nos afastou de Deus. Logo, todos estamos mortos espiritualmente. Então, é por isso necessário que a gente nasça de novo. E assim como precisamos de um pai e de uma mãe, tem que ter os dois, né? Para nascer, nós também precisamos da palavra e do Espírito, meu irmão. E por isso que Jesus veio, derramou o seu sangue, nos lavou, pagou o pecado, subiu e mandou o Espírito. Que ele falou, não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito, porque é necessário o Espírito, junto com a palavra, para que a gente nasça de novo. E o processo é esse, o Espírito de Deus pega a palavra de Deus e gera vida nova no coração do pecador. É só assim que funciona. É o Espírito de Deus pegando a palavra, gera uma vida nova e o pecador se arrepende e crê em Jesus Cristo. Isso é um milagre. É o milagre do novo nascimento. E assim começa a nossa vida cristã.
a nossa vida com Deus. A gente nasce de novo. Mas como um bebê, a gente nasce imaturo. Não são todos os sistemas que estão maduros. Aliás, nenhum, né? O bebê nasce com um sistema cardiológico imaturo. O coraçãozinho vai batendo e vai se fortalecendo. O nenê nasce com o sistema respiratório gastrointestinal, então. Quem teve filho com cólica, levanta a mão. Gente do céu. Uma bênção, né? Porque dá gases, o bebê chora, tem as cólicas, até aquilo amadurecer, vai tempo. E é assim. E nós também. Para nós amadurecermos, vai um tempo. Então, o primeiro passo, que é o novo nascimento, é Deus que trabalha por nós. Repete comigo. Deus trabalha por nós. Esse é o primeiro passo, é o primeiro milagre. Começa aí o novo nascimento. Em seguida, vem um processo que é um processo de santificação. Porque nós fomos chamados para ser como Jesus. Nós fomos chamados para ser santos. E aí esse processo de santificação, que é contínuo e não para nunca, é o processo de amadurecimento espiritual. E como se dá esse processo de santificação? Ele se dá da forma que também o Espírito de Deus, ele usa a palavra para nos convencer dos nossos pecados e ir nos transformando e aperfeiçoando, até que fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, como é que funciona essa parte? O Espírito, ele pega a palavra, a gente vai lendo a palavra e a gente vai entendendo algumas coisas, reparando algumas coisas dentro de nós e aquilo vai nos transformando. Então, repete comigo. Aqui, Deus trabalha em nós. Então, no novo nascimento, Deus trabalha por nós. Foi Jesus que já fez, já está consumado, a gente aceita. Agora não. Agora, na santificação, é Deus trabalhando em nós. Não pegou, gente. Então, agora eu vou dar o meu exemplo falando mesmo. Imagina você, um homem da pré-história que nunca... Da pré-história é muito tempo atrás. Acho que da antiguidade tá bom, né? Um homem da antiguidade que nunca tinha visto um espelho. Nunca tinha visto, porque o espelho era uma invenção nova da época. E aí ele veio e a primeira vez que ele se depara com o espelho, ele olha para o espelho e ele odeia. Mas ele odeia tanto que ele viu, porque ele nunca tinha visto a sua imagem no espelho, que ele quebra o espelho. Que proveito que teve esse homem olhar no espelho? Nenhum. Porque ele quebra o espelho. Ao invés dele ver e refletir no espelho, ele foi e quebrou o espelho. E aí eu quero contar uma história da minha vida para vocês, acontecida recente. Maria Renata, que participa dessa história. A Renata chega na escola atribulada todo dia, esses dias, e ela está, gente, fazendo caminhada, como boa cristã que ela é, uma mulher de Deus, está dando valor ao corpinho. E ela fez escova outro dia, mas ela fez uma caminhadona, se empolgou e chegou no dia seguinte com o cabelo desse tamanho. Eu falei, Renata, prende esse cabelo, seu cabelo está de louca. Ela falou, é que eu caminhei, estragou minha escova. Ela foi, arrumou, prendeu. E tudo bem. E eis que eu, lá na minha casa, não tenho um espelho de corpo inteiro ainda, pastor Kleber. Eu não tenho, meus irmãos. Então, se eu der uma gafe aqui nesse lugar, vocês saibam que é por isso. Inclusive, quando eu tive que achar um look para a festa do agro, que tinha que ser uma coisa meio agro, e a gente inventou de comprar, eu inventei de comprar um colete, aí esse colete não dava certo com nada que eu tinha. Todas as professoras, magrinhas que são, colocaram lá qualquer coisa, ficaram lindas, né? E esse colete comigo não deu certo com nada. Aí foi. E aí eu comecei a provar todas as saias, todas as blusas, tudo que eu tinha. O que eu fazia? Vocês vão dar risada. Rafaela ficou segurando a porta para mim. Eu colocava a roupa, corria, chamava o elevador, abria o espelho, olhava no elevador e voltava. Não gostei, porque a foto não mostrava. Aí eu trocava de roupa, corria no elevador, abria a porta do elevador, olhava e voltava. Gente, foram acho que uns 20 looks. Aí eu comecei a tirar foto e mandar para as professoras, verdade ou mentira. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo achar uma roupa boa. Por fim, uma camisa do marido com um colete, com uma saia, deu certo. Ajudou. E foi bom. Então já fica a dica para o marido que eu preciso de um espelho do corpo inteiro, né?
Pra gente ver se a coisa tá combinando. Você olha a parte de cima, mas você não vê se a de baixo conversou, entendeu? Já vim de conjuntinho hoje para não errar. Porque é difícil essa vida sem espelho, né? E nessa minha vida louca de não ter o espelho do corpo inteiro, então a última vez que eu olho no banheiro, saio com criança 6 horas, 6 não, 7, um pouquinho antes das 7 da manhã de casa. Esses dias eu penteei o cabelo, escovei dente, mas aí eu fui tomar banho depois do cabelo penteado desembaraçado, que eu sempre faço isso. Porque ele cai muito. Eu penteio antes do banho, tiro aquele monte de fio, jogo, faço um coquinho, tomo o meu banho, porque eu não vou lavar naquele dia, e solto o cabelo, me arrumo para trabalhar. Esqueci de tirar o coquinho. Correria. Rafaela, mãe, não acho meia, não tenho o pé da meia. Eu falei, pelo amor de Deus, pega uma meia no meu guarda-roupa. Eu não acho meia, eu quero a meia, eu não acho tênis, aquilo vai me dando nervoso. Aí, esqueci de tirar o coquinho, que eu tomei banho, meus irmãos. Mas o meu elevador está aí para salvar, certo? Chamei, porque eu sempre dou a última olhada no elevador e vida que segue. Eis que nesse dia, o social, obrigada, tia Maria, o social, eu chamei, ele estava descendo. Falei, vixe, ele vai ter que descer para subir. Chamei o outro é todo encapado. Entrei no elevador todo encapado, sem o espelho, meu querido. Eu e a Rafaela, vamos, porque eu pego carona para ir com a escola com a professora que mora do lado de casa. Vamos, Rafaela, o tio Gui tem horário de passar o dedo, não sei o quê. Cheguei na escola, já com o pai na porta, fiz o portão, não sei o quê. A Renata chegou depois de mim e falou, Gabriela, hoje o seu cabelo está de louco. Eu, com o coquinho, tudo despedaçado, meio caindo. Eu falei, meu Deus, já tinha recebido uns 10 pais. Eu e o meu cabelo de louca, por quê? Porque eu não olhei no espelho. Faltou aquele dia olhar no espelho. Eu só soltei, passei a mão, ele estava bonito, ele estava penteado, ele estava escovado. Eu não precisava ter pagado esse mico, entendeu? Mas paguei porque eu não olhei no espelho. Então, eu quero que vocês abram comigo a Bíblia agora em Tiago 1. Tiago está lá no finalzinho, é das cartas, né? Esse Tiago, pesquisei, viu, gente? Que escreveu esse livro, não foi o Tiago, diz que não foi o Tiago, discípulo de Jesus, nem o Tiago, filho de Alfeu, nem o outro. Esse Tiago foi irmão de Jesus, irmão de sangue, né? Meio irmão. Porque Jesus era filho de Deus, ele era filho de Maria e José, né? Então, foi esse, Tiago, que escreveu. Ele não creu em Jesus antes da crucificação, tá, gente? Ele creu depois, que a Bíblia fala que Jesus apareceu para ele. E ele creu, e ele foi um pilar na igreja lá em Jerusalém. Ele ficou ali, na Terra Santa, e foi um pilar. E as palavras dele são duras. E esse livro de Tiago, quem quiser ler em sua casa, ele é um livro da Bíblia que fala de maturidade espiritual. Hoje a gente vai falar um pouquinho, dar uma pincelada, mas é um livro que fala sobre. Se você ler, leia com atenção e com estômago, porque é cada paulada na vida da gente, né? Então, vamos lá. Primeiro eu quero começar com Tiago 1, de 22 a 25. Todo mundo abriu? Tiago, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Para que vale o espelho? Eu esqueci de olhar no espelho, por isso que eu paguei mico. Se eu tivesse olhado, eu não ia ter esquecido a minha aparência e eu teria arrumado o meu cabelinho. Mas imagina você que vai, olha no espelho, vê o alface no dente e não tira. Você não tirou a alface, você vê, você enxerga o alface no seu dente, você vira as costas e deu uma amnésia, você esqueceu que o alface está no seu dente. É isso que está falando aqui. É semelhante, a um homem que olha a sua face no espelho e logo depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que faz. Uau! Então, para que serve o espelho, meu irmão? Para você ver o defeito. Se não for para ver o defeito, não tem para que você ter o espelho. Não é para ficar se admirando. Ai, que linda que eu sou. Não. Tá? Até serve para você falar uma coisa boa, você vê também e fala, uau, melhorei, né?
O cabelo tá ajeitadinho, tô bonito. Eu tô com um problema, cabelos brancos começaram a aparecer muito, estão me incomodando, mas eu ainda não resolvi. Então, o que eu faço? Arranco na frente do espelho. Espeta um assim, ó. Eu olho para aquele espeto, pego a pinça, às vezes com o dedo, mas arranco. Eu arranco. Porque enquanto dá para arrancar, eu vou arrancando. Eu tenho muito cabelo, viu, gente? Eu só arranco porque, assim, é abundância, é o Capitão Caverna mesmo. Então, eu arranco o que está me incomodando. Porque eu vi no espelho. Se eu não tiver espelho, eu não vou ver. Entendeu? E a palavra de Deus é o nosso espelho, está falando aqui. Olha que beleza. Então, a palavra de Deus só vai servir se você orar. E aí é Deus trabalhando em nós, porque é o processo de santificação. E quando você lê, você vai falar, nossa, esse cabelo branco. Nossa, essa fofoca. Eu gosto de fofocar, irmão. Você vai falar assim, o Espírito Santo te convence que você gosta de falar e cuidar da vida do outro. Você fala, puxa, eu estou errado, esse cabelo branco eu estou tendo que arrancar, hein? Ou, nossa, meu coração avarento, estou dando tanto valor para as coisas desse mundo, né? Aquilo vai te incomodando, você arranca aquele cabelo branco. É isso. É simples assim, eu gosto da palavra de Deus, porque ela é simples. A gente complica. Quando você olha para esse espelho, a palavra diz que se você olhou, virou e não praticou, você é como um homem bem burrinho que esqueceu a sua aparência. Mas bem burrinho, hein, gente? No mínimo, está mentalmente deficiente. Como é que chama? Uma demência, né? Que a pessoa esquece muito rápido as coisas, um Alzheimer, mas é pior, é ladeira abaixo, porque é 1 segundo. Você olhou, você virou e esqueceu, tem problema? É a pessoa que lê, que ouve e não pratica. Você lê, você ouve, você até entende. Mas você vira as costas e você continua igualzinho, fofocando, avarento, egoísta. E tantas outras coisas. Porque a palavra de Deus, ela é linda, ela vai revelando a gente, ela vai mudando o nosso coração. Então, pessoal, é isso. E aí, para que serve isso? Para que, então, a gente possa ir para o terceiro passo da maturidade, que aí caminha junto, que é o serviço, o ministério. Que uma vez que Deus trabalhou por nós e Deus trabalha em nós, então Ele pode trabalhar através de nós. Então, você é salvo, você está lendo a palavra e está praticando, meu irmão, vai. Deixa Deus trabalhar através da sua vida, porque é para isso que você foi chamado, é para isso que todos nós fomos chamados. Nós somos discípulos de Jesus, sim. E o id é para todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E falai de Jesus, tem que falar do seu irmão maior, o seu senhor, o seu amigo. Kleber fala o cheiroso. Acho brega, mas ele gosta, deixa ele falar. É o cheiroso, tá bom. Para mim é o meu amigo, sabe? O melhor amigo. Aquele que deu tudo por mim, aquele que nunca vai me deixar só, que eu sempre posso contar. Então, ele é meu amigo. Então, eu quero falar para as pessoas desse amigo. Poxa, se ele pode ser meu e pode ser dos outros, vamos repartir, né? E também essa palavra, esse espelho. Às vezes, Deus dá uma palavra tão boa para mim que eu posso falar para alguém. E aquilo vai trazer vida naquela pessoa. Amém? Então, fala comigo. Deus trabalha por mim, em mim e através de mim. Processo de maturidade espiritual. E esse processo de santificação é contínuo. Ele não para. É como você olhar no espelho todo dia. Por isso que a Bíblia é comparada ao alimento que a gente tem que comer todo dia, a tomar banho, que a gente tem que tomar banho todo dia. Tudo isso está aqui na palavra de Deus, tá, gente? Ela é comparada a isso, porque ela é essencial para a nossa vida. Ela nutre, ela limpa, ela nos faz crescer e amadurecer. Está aqui, ó, é a palavra, junto com o Espírito que vai convencendo e trabalhando em nosso coração. Amém? Examinar a luz da palavra de Deus no espelho é como vermos realmente como nós somos e sermos transformados. E aí entra uma palavra que se chama obediência. Nunca você vai ser maduro se você não aprende a obedecer. Voltamos para as crianças. Quem tem filho de 2 anos sabe, 2 e 3 anos é uma idade, né? Quem tem filho de 2 e 3, o Gaelzinho fez 4 agora, né? Mas quem tem filho de 2, 3, 4 aninhos, parece que está sempre dando um jeito de salvar a vida da criança.
Você impede que ele se mate o tempo todo. Que ele vem, ele sobe nessa mesa, ele pula para essa, ele quer pular daqui igual o Homem-Aranha. Você fala, não! Aí você tem que pegar o moleque e falar, não pula, você vai cair, você vai se esborrachar. Não é assim? Quem tem filho pequeno, parece que você está o tempo todo tentando salvar ele de alguma coisa muito grave que ele pode fazer com ele mesmo. Porque ele é imaturo, ele não sabe obedecer. Conforme ele cresce e vai ralando um joelho ou outro, vai aprendendo que cair dói, vai aprendendo que ele se corta, vai aprendendo que se ele colocar a mãozinha no fogo, no forno, ele vai queimar, arde, queima. Heloísa pôs a mão na panela assim uma vez. Queimou os 3 dedinhos, mas a panela estava cheia. Imagina se ela vira. 2 anos. Queimou tudo, deu tudo bolha na ponta dos dedos. Rafaela nunca me deu esse trabalho, porque Rafaela aprendeu a obedecer rapidinho. Era uma criança que você falava, ela obedecia de pronto. Então, presta atenção, meu irmão, já aprende. Se você aprende a obedecer, você está amadurecendo mais rápido. E você é mais feliz. Porque você pode fazer as coisas. Já dei o exemplo do Gabriel aqui. Quando você obedece, é que nem a mãe que vai com o filho na sorveteria. Ele dá para deixar o filho solto, porque ele não vai sair para a rua e se matar. O filho que não obedece, eu vi a cena, teve que ficar amarrado com uma fraldinha ali, quase que amordaçado. Porque a mãe soltava, ele ia correndo direto para a rua. Aí a mãe falava, não pode ir para a rua, vai passar o carro, vai te matar, você vai morrer atropelado. O menino ia para onde? Para a rua. Imaturidade, tá? Então, se você não obedece a palavra de Deus, você é uma criança imatura. Eu tenho que aprender logo a obediência. Por isso que fala, o homem que observa atentamente a lei e pratica, ele persevera na prática, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. Tá? O imaturo é infeliz, o maduro é feliz. Por isso eu anotei aqui, eu amei essa parte. O cristão maduro, ele é alegre, ele é útil no reino, ele é proveitoso e frutífero. Enquanto o imaturo é o oposto. O imaturo é triste, reclamão, inútil no reino. Porque nunca que a palavra de Deus trabalha nele, para trabalhar através. Então ele é inútil, ele é infrutífero. E pasmem, ele não prospera, porque não dá para prosperar assim, gente. Então você vai olhar para a sua vida, será que eu estou imaturo? Será que eu não estou ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e obedecendo? Será que eu esqueço assim que eu viro para o ladinho? Paga mico, tá, pessoal? Olhou para o espelho e não corrigiu o que estava ruim? Paga mico. É o alface no dente, é o cabelo desarrumado. É a parte de cima com a parte de baixo da roupa que não combinou. Isso é um mico gigantesco. O Clever tem uma história boa disso, né, tia Kátia? Eu não sei se a tia Kátia lembra, você lembra? Casei com o Clever, dei um jeito no moço. Ele não tinha o meu gosto, pessoal. Era um gosto suspeito, para falar o mínimo, tá? Não falarei mais, porque minha sogra é uma pessoa linda, eu amo muito ela. Ela não merece. Mas era um gosto bem diferente. E então, ensinei a comprar umas roupinhas. Tinha uma lojona de marca que estava em promoção. Aquelas que quando tá lá no centro da cidade, uma loja chique. Caminho do CCA, quem sabe pega. Era uma esquina e aí apareceu escrito assim, ó, mega, bem grande, promoção masculina. Eu falei, agora que eu visto o homem. Casei. Falei, vamos comprar. Aí estava barato mesmo. Camiseta da Timberland, coisa linda, assim, 100% algodão, só um escritinho aqui discreto. Cores neutras, assim, um bege, um cinza. Chique, bonito. R$50. Estava barato na época. Falei, agora, lava a alma. Comprei 10 camisetas, comprei camisa, comprei bermuda. Bermuda mais justinha, também de algodão, né? Não era de tectel. Aí comprei umas coisas legais, calça jeans, comprei uma roupa bonita para o moço. E eis que ele, um dia, a gente ia para o culto, era domingo à noite. O Kleber resolve se arrumar sozinho, eu me arrumando. Mulher demora, porque mulher tem que fazer maquiagem, escova, acessório. Homem não tem nada disso. Eu olho para ele e falei, você vai assim? Eu vou. Acho que ele pensou, tudo roupa boa, né? Cara não era, porque eu paguei barato, mas no original era caro. Tudo roupa cara, tudo roupa boa. Eu vou assim. Falei, Kleber, tá combinando nada. Era um short lindo, mas ele era xadrezinho. Que eu comprei para usar com uma camiseta ou uma camisa de manga curta, beijinha, entendeu? Nossa, ia ficar assim, elegante. Tênisinho branco estava ótimo, chiquíssimo. Ele me põe, gente, de verdade, tia Kátia está aqui para não deixar eu mentir, porque foi ela que foi usada por Deus. Ele me põe o short xadrezinho com uma camisa xadrez.
Podem rir, vocês têm todo o direito de rir. Eu fiquei nervosa, eu não dei risada, eu dei risada depois. Falei, troca, não tá combinando. Não, você não sabe de nada. Falei, Kleber, isso tá brega. Na época eu tinha espelho, tá, pessoal? Porque eu não tinha filho, eu não tenho espelho, porque a Heloísa quebrou o espelho da minha casa. Não, falei, olha no espelho, não conversa. A parte de baixo não conversa com a de cima, tá ruim. Não, tá ótimo. Falei, vai assim. E vamos ver o que vai acontecer. Gente, ele chegou na igreja, os irmãos olhavam. Mas ninguém foi sincero e teve coragem de falar. Ninguém falou. O povo só olhava assim, ó. Olhava. Eu fiquei só observando. Passou o culto. No final do culto, uma irmã usada pelo Espírito Santo. Posso falar, tia Cátia está aqui. Usada pelo Espírito Santo, foi muito sábia. Ela foi no cantinho. Não falou na frente de ninguém. Falou assim, Kleber, eu preciso falar com você. Já estava pensando, revelação, viu o manto, tal. Foi todo feliz, né? Foi lá. Ela falou, irmão, você tem uma loja de roupa, de noiva lá em Andradina. Você está no ramo. Não está combinando, está feia a sua roupa. Aleluia! Porque não foi a esposa que falou. Ela falou com todo jeitinho. Falou, não está combinando. Você tem uma loja, fica feio se andar assim, né? Porque você tem que, né? Tal, deu um toque para ele, ele ficou sem graça. Falei, tá vendo? Você não ouve o Espírito Santo? Dá nisso. Porque a mulher na vida do homem tem um papelzinho do Espírito Santo ali, tá, pessoal? Vai a dica para os homens. Escuta a sua mulher. Principalmente se é moda. Tá? Escuta, Fernanda, escuta. A Bia está aqui para falar que eu estou certa. Escuta, né? Escuta a mulher. E ele teve, porque não olhou no espelho. E se olhou, aquilo não convenceu o coração dele. Ele achou que estava bom. Imaturo. Estava aprendendo de moda. Agora o moço é direitinho, tá? Vocês estão vendo que ele vem arrumadinho. Ele combina a parte de baixo com a de cima. Ele aprendeu o que é um neutro. Que xadrez não se usa com xadrez. Ele aprendeu, gente. É outra pessoa. Com a glória de Cristo, ele ouviu a palavra e foi transformado. Vocês entenderam? É um exemplo prático de maturidade. Ele nunca mais errou. Nunca mais. Quando ele quer errar, aquela veia está saltando da breguice, ele pergunta. Eu falo, não prestou. Na hora ele troca. Troca na hora. Pronto a obedecer. É uma coisa de Deus. Tá vendo? Porque ele aprendeu. Doeu lá dentro. Né? Ele aprendeu e nunca mais errou. É outra pessoa. É isso que a palavra de Deus faz na gente. Ela vem, ela convence e você acaba não errando mais, né? E tudo bem, se errar, Deus está trabalhando em nós. E nisso, me lembrei de João 15. Vamos abrir lá em João 15. Falando sobre obedecer, que temos que ouvir a palavra e obedecer. Em João 15, agora é o Evangelho de João, não é carta, tá, pessoal? Mateus, Marcos, Lucas, João. 4º livro do Novo Testamento. João 15, versículo 14. Vou esperar o povo achar. O Evangelho não é carta, viu? João 15, 14 diz assim, Jesus falando, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Quando que nós vamos ser amigos de Jesus? Se obedecer. É simples. Se fizerem. Aí, olha o verbo aqui. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Não é se ouvirem o que eu ordeno. Não é se prestarem atenção no que eu ordeno. É se fizerem. Então, você tem que ouvir a palavra e pôr em prática. Se você ouvir a palavra e não colocar em prática, é como olhar no espelho e esquecer o que você viu. Tá, pessoal? Então é isso. Jesus disse, vocês serão chamados meus amigos, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno. Cristão maduro ajuda no encorajamento dos irmãos e a construir uma igreja saudável, sem mimimi. Ai, desculpa, mimimi, eu até queria achar outra palavra, sabe? Dá uma palavra bonita para mimimi. Milindre, né? Mas mimimi é mimimi, todo mundo entende. Tá? Então cristão maduro não tem mimimi. A irmã pode chegar em mim e falar, não gostei do que você falou. Eu posso até ficar brava na hora, porque eu achei que eu tinha razão, mas eu paro, reflito e falo, puxa, talvez o que eu falei estava certo, mas a forma como eu falei não foi legal. Eu peço perdão. Oh, me perdoa. Aquele dia eu estava virada no giraia, criança, tal, minha cabeça estava, e eu fui muito estúpida, muito grossa com você. Quero te pedir perdão. Pronto. Um falou, outro perdoou, vida que segue.
Vida que segue sem fofoca, sem mimimi, sem ficar ressentido. E não quero ir mais na igreja, não gosto mais, o fulano não olhou para mim, eu não gostei. Filho, isso é cristão imaturo. A verdade é essa. Isso é imaturidade. É tipo, onde teve reunião do louvor, a pessoa do louvor, desafinou. Vai estudar na sua casa essa música porque não ficou boa. Puxa, desafinei mesmo. Vou estudar. Ok. Ai, não, falou que eu desafinei, também não canto mais no louvor. Não canta. Não canta porque você tem que amadurecer. Quando você amadurecer, aí você vai estudar e você pode cantar. Porque com mimimi não vai, gente, o negócio não avança. Está entendendo? Não pode falar nada para o irmão que o irmão ressente. Aí ele ressente já fala mal para um, que fala mal para o outro e vira aquela... Eu gostei do nome do livro, A Teia de Charlotte, né? Vira um trem horroroso. Irmão, isso é imaturidade, isso é falta de Bíblia na sua vida fazendo efeito. E aí eu quero falar que amadurecer nada tem a ver com envelhecer. Porque às vezes a gente envelhece, o intestino continua ruim, ele não amadureceu porque não tem as bactérias boas que precisava. Ai, tem mais. Tem gente que fica velho e desenvolve todo tipo de intolerância. Kleber. Coitado, estou massacrando, coitado hoje. Mas eu acho que isso aí ele sempre teve. Aí ficou velho, agora não pode tomar leite. Não pode comer queijo. Agora está intolerante a leite, não posso fazer estrogonofe. Falei, vai tomar um troço. Vai tomar probiótico, eu acho que isso é falta de probiótico bom, entendeu? Pelo amor de Deus, o povo fica velho e resolve ficar intolerante a glúten. Irmão, tudo é glúten. Glúten faz parte do mundo, né? Fica velho, agora eu não posso mais, não sei o quê. Não. Não estou falando de diabetes, não estou falando de coisa grave, estou falando de intolerância. Agora eu não posso, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Imaturidade é um intestino imaturo. É o intestino que não conseguiu progredir, entendeu? O negócio retrocedeu. Então, maturidade nada tem a ver com envelhecer. Vou dar um exemplo. Tem cristão que tem 25 anos de igreja. 20 bodas de prata. Faz uma festa. Tem 25 anos de igreja. Conhece a escritura de cabo a rabo. Conhece. Conhece mais que o pastor. Mas não pratica nada. É imaturo, com força. Deus ainda está trabalhando por ele, que nem nele conseguiu trabalhar. Através dele, então, sem chance. Vocês estão entendendo? Aí tem lá um cristãozinho que converteu faz um pouco de tempo, mas Deus já converteu, trabalhou por ele, está trabalhando nele, ele já está fazendo. O processo de amadurecimento está rápido, irmão. Igual a banana. Você compra a banana verde, você olha para ela amadureceu. Passou do ponto. Só serve para fazer bolo. Minhas bananas são assim, minha casa é quente. Se fica na cozinha, se fica na fruteira, você olha para ela, acabou, estragou a banana. Então, meu querido, amadurecer nada tem a ver com envelhecer. Tem a ver com você ouvir e obedecer a palavra. Precisamos ter uma atitude de alegria, uma mente ensinável que queira muito aprender, vontade, a sua vontade entregue a Deus e o desejo de crescer na fé. E aí, falando em crescimento, em obedecer, Deus me levou, que eu ia pregar essa palavra, falei para a pastora Alana, falei para as mulheres na comunhão. Mas eis que Deus não tinha para comunhão, tinha para amadurecimento. Vamos continuar em João 15, lá no versículo 1. Nós leremos 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? João 15 está aberto, né? Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando. E o meu Pai, Deus, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e joga fora. Todo que dá fruto, ele... Gente, me responde, sou professora. Todo que dá fruto, ele... poda. Outra versão, limpa. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Ele limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. E aí no versículo 3, só até o 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então você já sabe que é a palavra que limpa. É a palavra que faz a poda na nossa vida. Mas aí eu quero falar essa coisa de podar. Essa parte de poda. Podar dói, querido. Porque vai cortar aquela folhinha. E é com a tesoura mesmo.
Tá aí o povo que gosta de planta, do dedo verde. Eu não tenho dedo verde, mas tá aí o povo que gosta de planta que tem que pegar. A planta está muito descabelada, você tem que cortar tudo, senão ela não vai para frente, não é? Tem hora, eu fiquei louca com a Fernandinha, porque a planta estava bonita e ela teve que cortar o que eu achei que estava bonito, porque disse que senão ela não ia dar certo lá, envelhecer. Eu estava achando até que estava bom, tá entendendo? Mas ela poda para quê? Para que ela floresça, para que ela dê mais fruto. E aí, meu querido, nesse processo de poda, entra algo que eu quero tocar aqui, e aí a gente tem que ser maduro para escutar. Entra algo chamado adversidade, luta, tá? Que vem na nossa vida. Uma coisa é certa, a luta e a adversidade vem. Vem para mim, vem para você, porque nós estamos no mundo, porque os dias são maus, porque Deus usa a luta e a adversidade e a perseguição para nos amadurecer. Porque a gente vai mudando o nível de fé. Aquela fé bem do comecinho que você teve para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você aceitou, você meio que entendeu aquilo, mas agora a sua fé, ela vai aumentando, porque você precisa amadurecer. Até chegar um ponto que você realmente tem uma fé inabalável. E isso vai chegando aos poucos. Para que isso aconteça, meu irmão, vem luta, vem adversidade. E ela vem. Está aqui Jesus falando em João 16, 33. É só virar um pouquinho ali, pode deixar que eu leio. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu amo Jesus. Que primeiro ele fala da paz, aí ele continua. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele não falou nesse mundo, talvez, dependendo do que você fizer, dependendo de onde você morar, dependendo se você for bonzinho ou não. Ele falou uma coisa, nesse mundo vocês terão aflições. Então, meu querido, pode contar com isso. Eu não estou sendo pessimista, nem legalista, nem horrorosa, mas vem aflição. Vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. A aflição vem, a luta vem, muitas vezes o desânimo vem. Mas, Jesus falou, tende bom ânimo. Fala comigo, bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não falou tende bom ânimo no sentido, fica animadinho. Não. Sabe o que é bom ânimo? Alegria. Veio a luta, se alegra. Pastor, é muito difícil. Eu sei. Para mim vem também. Vem várias. Mas a gente tem que se alegrar quando vier a luta. Sabe por quê? Porque Deus está te dando uma oportunidade de crescer. Se você mudar a perspectiva, que você vê a luta, a aflição, a dor, a perseguição, você muda a perspectiva, você consegue se alegrar. Você fala, vou mudar de nível. Tá difícil pra caramba, eu vou vencer e eu vou mudar de nível. E aí eu coloco o meu exemplo, por quê? O meu exemplo, eu sempre estive na escola, meu querido, sempre. Eu não saí da escola, a escola não saiu de mim, exceto por um curto período de tempo que eu estava na loja. Mas a minha vida, a gente começa a vida e vai pra escola. Eu me formei na faculdade, que é uma escola, e eu fui fazer o quê? Dar aula na escola. Então, essa coisa está muito dentro de mim, é o exemplo prático que eu sei dar. Como que funciona o sistema de ensino? Você aprende uma coisa, o professor te ensina. Hoje em dia o professor não pode ensinar mais, então você tem que estudar sozinho, você estuda. E aí tem o quê para comprovar se você aprendeu ou não? Uma avaliação, que nome bonito, uma prova. Tem uma prova, então vamos mudar aqui para a Bíblia para avaliação. Pode ser, vem a avaliação na nossa vida, tá? Uma prova. E essa prova você vai fazer e você vai passar ou não. Se você passar, ok, conteúdo aprendido, parabéns, vamos prosseguir. Se você reprovar, o que vai acontecer? Recuperação. Você vai ter que estudar de novo e passar pela prova de novo. Na minha vida é assim. Vem um problema, eu paro, reflito e falo, Senhor, é uma prova. O que eu tenho que aprender com isso? Como que eu faço para passar nessa prova? Dá a dica. Passa a revisão na lousa, Senhor. Me dá logo a dica, porque eu já quero passar uma vez só. E eu quero ser aprovada. E aí um exemplo claro disso para mim foi a pandemia, já falei, falarei de novo, alguns ouviram, outros não, quem está em casa também pode ouvir. Eu tinha apenas como fonte de renda uma loja de noiva. E, gente, o ano de 2019,
Está aqui o pessoal para comprovar. Foi um ano para nós fantástico. Mas nós alugamos tanto, mais tanto, tanto. A Heloísa era pequenininha e eu trabalhava assim loucamente. E tinha que dar conta dela em casa, que eu fiquei até meio descabelada. Porque a gente trabalhou muito. Dezembro, assim, entrega 10 noivas no fim de semana, 12 noivas no fim de semana. E formatura e o negócio indo assim, comprando vestido, e alugando, alugando, alugando. Começamos 2020 contratando. Ó, o que tem de funcionário não dá. Vamos contratar. Eu falei, vai ter que contratar uns 5, porque do jeito que está, vai precisar de mais uma para lavar, mais uma para costurar, mais 2 ou 3 atendentes. Estava nesse nível. E bombando. Falei, nossa, venci na vida, né? Março, 20 de março, eu não vou esquecer o final de semana, porque eu tinha provado a noiva que ia casar naquele final de semana. Era um padre que ia fazer o casamento. O padre falou para ela, eu faço. Porque estava fecha, não fecha, fecha, não fecha. O padre falou, o seu casamento eu vou fazer, é o último, depois a gente resolve, mas o seu eu faço, beleza? Beleza. Ela foi provar o vestido, eu falei, eu costuro. Provamos o vestido sereia, justinho, então tem ajuste, provamos todo o vestido dela, ficou linda, impecável, cauda, uma caudona, ela ficou divina. Provamos o vestido, o padre falou que ia fazer, o buffet falou, eu faço seu casamento e o decorador também. Flores chegaram. Comida comprada, pré-preparo pronto. Sexta-feira, na hora do almoço, baixou o decreto. Tudo fechado, lockdown. Ela não casou, gente. Ela casou em 2022 ou 2023, se eu não me engano. Aquela foi a pausa. Parou, travou tudo, acabou. Deu dó. A Márcia ficou arrasada, eu também. Porque aí foi um decreto. Baixou tudo, baixa as portas, não vai ter casamento, não pode. E aí a gente fechou tudo, a gente estava trocando o carro para um carrão, porque eu falei, nossa, agora a gente tem que fazer compra em São Paulo, precisa de mais porta-mala, precisa de um carro potente, não sei o quê, pá, pá, pá. Estava nesse nível a minha vida, pá, lockdown. Pensamos, lockdown, tipo um mês, a gente estava assim, 20 dias, 15 dias, 20, 15, foi 15, 20, um mês, 2 meses. A gente queimou tudo o que a gente tinha guardado, pagando funcionário, pagando aluguel, pagando parcela de vestido, pagando tudo. A gente continuou pagando escola. A gente continuou, assim, bonitinho, honrando todos os nossos compromissos. Até que o escritório chamou o Kleber e falou, escuta aqui, você não percebeu ainda? Não vai voltar. Não vai abrir, isso já era lá para julho, né? De 2020, isso foi em março. Falou, não vai voltar, não vai abrir. Vocês não perceberam ainda? Vai dar ruim. Se é que já não deu. Vendemos o nosso... Bom, não compramos aquele carro, porque a misericórdia de Deus foi tão grande que o negócio deu para trás. Já tinha dado certo, voltou. Foi de Deus. Deus tem muita misericórdia da gente, né? Sabe-se lá como a gente ia pagar aquele carro. Aí os 2 carros que a gente tinha quitado, nós vendemos, compramos um bem mais simples para continuar pagando as contas, sobrevivendo, comprando comida. Gente, para mim foi uma loucura. E a minha funcionária que trabalhava em casa ficou com fibromialgia, gravíssimo, parou de trabalhar, aposentou por invalidez. Fiquei sozinha, sem ter fonte de renda, tudo fechado. E no meu ramo não adiantava falar, abre comércio, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, porque eu precisava de festa, eu precisava de multidão, eu precisava disso aqui, ó. Precisava de muita gente reunida para ter dinheiro. Porque se não liberasse a festa, de nada adiantava. Ninguém estava pagando nenhuma parcela de vestido. Foi o fim. O Kleber olhou para mim, eu olhei para ele... Respiramos. Falei, Kleber, Deus não chamou a gente aqui. A gente sabe que foi Ele que deu a loja. A gente sabe que foi uma direção de Deus. Ele não chamou a gente aqui para sucumbir. Como que nós vamos sobreviver? Eu não sei. Mas nós vamos. Falei, eu estou com você. Liga para o pessoal que a gente deve e fala, não tem como pagar. Não é que eu não quero pagar, eu não tenho como. Eu estou lutando para comprar comida para minha casa. Não tem como pagar. Então a gente viu vestido de noiva. Eles também estavam igual a gente. Os fornecedores, eles falaram, não, tudo bem. Nenhum fornecedor deixou de fornecer nada para a gente. Assim que foi voltando, eu precisava comprar assim, eu vou marcar, eu vou pagar quando der, pode comprar, porque vocês são certos. Não era assim? Foi nesse nível, meu irmão. As portas se fechando para todo mundo e a nossa continuava aberta. O negócio foi feio e aí eu entendi, falei, Senhor, tá, isso é uma prova. É a prova. Isso aqui tá pior que exame de faculdade, sei lá. Prova de Cambridge, prova de proficiência, está pior do que todas que eu já fiz. Eu falei, Senhor, é a prova? Eu vou fazer uma vez só. O que o Senhor quer me ensinar? Eu entendi, gente. Eu lembro de falar com Deus. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu não vou passar por isso de novo. Eu vou aprender agora. Eu quero aprender de uma vez só. Não quero ficar de recuperação. Nunca mais quero passar por essa prova, Senhor. Passei dando glória a Deus? Passei. Foi dando glória a Deus.
E nunca faltou nada pra gente. Mas Deus me ensinou o seguinte: você depende de mim e não desse mundo. Porque a gente estava aqui, na melhor época da nossa vida, ganhando dinheiro pra caramba. E o negócio estava bom. Fez assim, acabou tudo de uma vez. Deus falou, você depende de mim. E sabe que depender dele foi muito bom. Porque nunca faltou nada. Eu pude curtir a infância das minhas filhas em casa. E aí eu não sabia fazer nada, né? Porque eu fui criada para trabalhar, eu sempre estudei, eu não sabia fazer as coisas de casa. Aprendi, irmão, aprendi. Aprendi porque eu falei, vou aprender de uma vez só. Também não passo por isso de novo. Senhor, me ensina agora. Aprendi a cozinhar, não fazia um feijão. Diz o meu marido que o meu feijão é o mais gostoso, né, marido? Ali. Tá ali o lindo que se arruma hoje para eu falar. Meu arroz e feijão tá uma delícia. Sei fazer um monte de prato chique? Não, porque Deus não queria passar na prova para eu ser a Maslova. Maslova é cozinheira, eu não. Deus queria uma prova que eu fosse mãe, que eu soubesse fazer arroz, feijão, carne moída, bife e bolo. É o que eu sei. Aprendi direitinho. E eu sei que eu passei nessa prova. E hoje, se eu preciso, eu faço. Eu estou lá em casa, rapidinho arrumo uma janta. Minha filha tem alergia, eu preciso levar no aniversário. Rapidinho eu faço um bolo até de micro-ondas. Esses dias eu cheguei que eu estava assim, vou, não vou no aniversário, vai dar tempo, não vai dar, deu tempo. Eu fui no aniversário, não tinha nada para a Heloísa comer, eu preciso levar as coisas. Mas num minuto eu resolvi. A Jaque falou, nossa. Falei, pois é, aprendi, né? Já aprendi, já passei na prova. Então, meus irmãos, a prova que Deus dá para você é para você passar. Amém? É para você ser aprovado e ser amadurecido. E ter um novo nível de fé. Hoje eu tenho outro nível de fé do que eu tinha antes. Outra prova que veio durante a pandemia foi perder a minha mãe. Foi uma prova, gente, foi a prova. Essa daí foi a prova. Mas se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui hoje. Então, são provas e provas que Deus vai dando na nossa vida. Continuarei sobre isso, mas eu quero agora que você volte para Tiago. Então, conta comigo. Uma coisa é certa, a prova vem. Fala aí para o seu irmão, uma coisa é certa. A prova vem. A dificuldade vem. Pode falar forte, meu irmão, a dificuldade vem. Mas em Cristo, nós temos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Amém? Olhei para o Kleber e falei assim, estou casada com você, vou até o fim. Foi ou não foi? Falei, nós vamos passar isso junto, com comida, sem comida, para emagrecer, sei lá. Mas nós vamos passar. E nunca faltou nada. Foi uma bênção. Deu tudo certo. Porque Deus é Deus. Foi difícil? Foi. Mas aprendemos. Vamos lá para Tiago 1, que eu já falei que é o livro do amadurecimento espiritual. Versículos 2 a 5. A 4. 2 a 4 é o suficiente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Que falte a vocês coisa alguma. Que demais! Então, toda vez que fala de prova na Bíblia, de perseguição, fala para você se alegrar. É contraditório, mas a palavra de Deus é assim mesmo. Porque ela é loucura para os homens. É contraditório, mas é a verdade. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova, se você for aprovado, a prova da sua fé, você vai ter perseverança. E essa perseverança vai ter ação completa, a fim de quê? De que vocês sejam maduros e íntegros. E que nada vocês tenham falta. Pasmem, é assim que Deus trabalha. E é assim que Ele vai nos dando a vitória. Você não vai passar por prova para você perder. Você não vai passar por prova para você chorar. Eu tenho pavor daquela música, me perdoa quem a escreveu e quem canta e me perdoa quem gosta. Mas aquela vai chorando, geme e chora, não dá, meu irmão. É antibíblica. Como é que é? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Não. Eu sempre falei para o Kleber, não vou cantar isso, eu me nego. Ai, Gabriela, você é chata. Eu não sou chata, mas é antibíblico. Se eu quero vitória, eu tenho que me alegrar, mesmo passando na tribulação. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? A palavra de Deus vai me trazer alegria. Até porque a minha satisfação e a minha alegria não está nesse mundo. Você está entendendo?
A minha satisfação e a minha alegria vem de Deus. Independente da circunstância que eu esteja vivendo, eu sou feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. E é isso, pessoal. Isso é ser um cristão maduro. Tende por motivo de grande alegria o passardes por provas e tribulações. Porque você vai receber a vitória. E a vitória é certa. Amém? Mas a gente tem que amadurecer. A gente tem que estudar, a gente tem que responder certinho aquela prova para você passar. Porque senão você vai passar por ela de novo. Eu falei isso para minha mãe. Minha mãe tinha umas questões na vida dela, que ela era uma mulher de fé assim incrível. Mas tinha umas questõezinhas que não eram resolvidas. De vez em quando acontecia aquilo de novo. Eu falei, mãe, que dia que a senhora vai entender que a senhora tem que passar nessa prova? Você está reprovando, mãe. Ela me olhou com uma cara. A mãe não gostava muito, né? Eu falei, sabe por que a senhora está passando por isso de novo? A senhora está reprovando, mãe. A senhora reprovou. Até que um dia ela foi aprovada. Ela entendeu que estava acontecendo aquela prova de novo e de novo, porque ela não tinha passado de ano ainda. É simples assim a palavra de Deus. E lá no versículo 12, Tiago 1, versículo 12, é um pouquinho para baixo, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meus irmãos, aqui a gente vai subindo de nível, a nossa fé vai sendo aprovada e vai indo. Mas um dia, quando a gente chegar lá, a gente vai receber a nossa coroa. Amém? Se não esmorecermos e se não desistirmos. Se não formos imaturos e ficarmos perdidos no meio do caminho, esquecendo que olha no espelho. Se a gente deixar Deus trabalhar em nós e através de nós, quando chegarmos lá, receberemos a nossa coroa. E eu queria falar o versículo de Hebreus. Espera aí que eu anotei, pessoal. Lá em Hebreus 12, 2. Pode deixar que eu abro, que é só virar uma pagininha também aqui, ó. Hebreus 12, 2. É o livro antes de Tiago. Fala assim, de Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E o que aconteceu com ele? Assentou-se à direita do trono de Deus. Meu irmão, se Jesus suportou, a gente também suporta. E a gente suporta com alegria, porque a gente sabe que a vitória é nossa. Porque a gente sabe o que nos espera. Porque nós temos um futuro garantido. Esse mundo aqui é para isso mesmo. Porque quando a gente chegar lá, a gente não vai nem precisar ter fé. Você vai precisar ter fé quando você estiver no céu, olhando Deus cara a cara, conversando com Ele, com rua de ouro, e nada vos falta, e não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter dor? Não! Então a fé é proveitosa aqui na terra. Vamos usar a nossa fé. Vamos viver de fé em fé e vamos progredir. Amém? Para terminar essa palavra, tem aquele versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu só anotei aqui. A prova da fé, ela vai produzir a perseverança. E a perseverança nos deixa maduros, íntegros e com falta de nada. Eu quero que vocês se lembrem dos heróis da fé. Abraão. Deus falou que ele era estéril, a mulher dele também, o pipoco era grande, que ele já era velho e não tinha filho, 75 anos, não tinha filho. Deus falou, sai, que eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter um filho com a sua mulher, Sara. Sabe quanto tempo demorou para ele ter esse filho? 25 anos. Tudo bem que ele deu uma atrasadinha no meio do caminho lá, levando Ló e também topando a ideia de Agar, né? Que foi maldição. Mas demorou, mas cumpriu. Que a palavra de Deus cumpre. Amém? Moisés, de quando ele foi livre da morte dos inocentes, que ele foi jogado no rio, e a filha do faraó achou ele, até ele vir falar com o faraó e libertar o povo e abrir o mar vermelho, 80 anos. Foram 80 anos, 40 no palácio e 40 no deserto, para então Deus aparecer na sarça ardente e falar, vai meu filho, que agora eu quero te usar. Então leva tempo, tá, pessoal? Perseverança. E aí eu quero falar de José. Esse é meu último exemplo. Todo mundo tem exemplo, tá? Até anotei aqui, ó. Daniel, Davi, Ruth, Esther, qualquer um dos heróis da fé que você quiser estudar, eu te aconselho, estude. Vai ver o tempo, todos demandaram tempo. Todos demandaram perseverança, eles tiveram as suas provas, eles foram sendo aprovados, amém? E aquilo foi gerando na vida deles um caráter inabalável, maduro, íntegro e com falta de nada. José
Deus tinha para ele para ser o governador do Egito. Mas sabe o que é o governador naquela época? É que nem aqueles países que tem a monarquia, que é o rei, como o Canadá, eu acho que é a Inglaterra, mas tem o primeiro-ministro. Quem manda nesses países? O primeiro-ministro. O rei é uma figura, a rainha é uma figura, que lindo. Mas quem manda mesmo, quem resolve mesmo, quem faz negociação mesmo é o primeiro-ministro. Tanto que a monarquia canadense responde, não tem o rei no Canadá. Eles respondem à Inglaterra. O rei do Canadá, agora é o Charles, né? Era a rainha Elizabeth. Quem manda no Canadá, galera? O primeiro-ministro, o prime minister. Quem que José chegou a ser no Egito? O primeiro-ministro. Tinha a figura do faraó. Quem mandava mesmo era o José. Sabia? Ele era o primeiro-ministro do faraó. Lá fala governante. Fazia tudo. Até para José chegar ali, ele nasceu lá nos pastores, numa família, lá nos hebreus. Não tinha avião, queridos. Ele não chegou no palácio de faraó de avião. E ele não foi chegando porque ele tinha um currículo maravilhoso. Para ele chegar ali, ele teve que ser vendido pelos seus irmãos como um escravo. Foi de caravana de cigano, pelo engano até o Egito. Chegou, foi comprado por Potifar. Teve que trabalhar na casa dele, mas Deus sempre era com ele. Por quê? Porque ele passava pela prova, sorrindo, dando glória a Deus. Ele sabia que a prova que ele tinha, e ele passava nessa prova sorrindo. E eis que na hora que ele chegou, que ele foi vendido para Potifar, Potifar viu, esse menino é diferente. Colocou ele para gerenciar tudo. Aí, ali ele aprendeu não só a língua, mas tudo que ele tinha que aprender do Egito. Ele já falava, porque o pai já tinha ensinado, mas ali ele foi provado, foi uma prova de proficiência. E aprendeu as negociações do Egito, porque ele ficou no encarregado grandão, fazendo tudo. Eis que a mulher do faraó, de Potifar, se engraça com ele, uma à toa. Se engraça com ele, ele não aceita, porque ele falou, não posso fazer isso com o meu Deus. E aí, ela inventa uma historinha, prende ele. Ele vai para onde? Para o calabouço. Ele precisava conhecer todo o Egito para chegar onde ele chegou. Deus jogou ele no calabouço. Foi Deus? Foi, porque Deus permitiu. Não que ele tenha feito, mas foi Deus, porque ali fala que Deus era com ele. E o chefe ali do calabouço, da prisão, colocou ele como encarregado de tudo. E aí ele olhou para dois, que ele interpretou o sonho, e falou, não esquece de mim. O cara esqueceu, não era a hora ainda. Ele precisava ter os aninhos dele ali, aprendendo aquela parte. Porque quando ele lembrou e falou para o faraó, aí Deus deu um sonho para o faraó, porque era a hora. Falou, José, já deu. Você já passou por aí, agora já deu. Vai, vamos que é a hora, meu filho, levanta. José era íntegro e estava pronto. Ai, mas ele era um preso, ele estava preso. E daí? O coração dele não estava preso. Ele estava na prisão, mas o coração dele não estava preso. Porque ele passava pela prova com alegria. Tá, pessoal? A Bíblia fala que Deus era com ele era diferente onde ele estava. Então, chegou a hora que o cara lembrou, falou para o faraó, você está com esse sonho aí? Tem um moço lá que interpreta sonho. Chama ele, ele interpreta. E ele se tornou o maior do Egito. Amém? Para você chegar aonde você tem que chegar, Deus tem um caminho que muitas vezes você e eu não entendo. Nós não entendemos. Muitas vezes é difícil, parece ser difícil. Volta o olho para Deus, porque um dia talvez você vai entender. Se eu não entender, eu pergunto quando eu chegar no céu. Amém? Mas eu vou passar pela prova com alegria. Mas eu decido que Deus vai trabalhar em mim, porque eu olho no espelho. E para Ele trabalhar através de mim, porque quando eu chegar lá, a minha coroa está garantida. Amém?